Vem cá, você já se perguntou o motivo pelo qual às vezes você encontra na bolsa de valores ações de empresas que pagam bons dividendos, que têm lucro líquido todos os anos, zero prejuízo, e mesmo assim, essas ações não valem nem o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios. Ou seja, eu estou falando aqui daquelas empresas cujas ações têm um indicador preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, 0,60, 0,70, 0,80. Não é estranho isso? Porque afinal de contas, vamos pensar o seguinte: se você tivesse a sua empresa aí, eventualmente você tem seu CNPJ, e é um CNPJ que dá lucro todos os anos, todos os meses inclusive. E aí vem e o mercado e fala o seguinte para você: pô, sua empresa não vale nem o que ela tem ali em caixa e ativos, mesmo pagando todas as dívidas e obrigações. Você fala, o quê? Isso não faz o menor sentido. Bom, é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Porque sim, tem uma explicação que talvez você ainda não tenha visto por aí. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Antes de continuar, aqui na descrição eu vou deixar para você uma planilha para você simular renda com fundos imobiliários. É de graça. E vamos ao primeiro exemplo. Na verdade, o único é suficiente para você entender do que eu estou falando. E eu vou tratar aqui a respeito do Banrisul. Poderia pegar outras ações, até o Banco do Brasil hoje em dia. É uma empresa que, como eu disse, negocia a um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,66. Ou seja, ao comprar as ações do Banrisul na Bolsa de Valores, você está pagando hoje 66% do valor do patrimônio líquido. Lembrando, patrimônio líquido, o que é? Se eu pegar todos os ativos, por exemplo, as cadeiras no escritório, o caixa, os estoques, tudo, descontar todos os passivos, as dívidas, ou seja, o que sobra é o patrimônio líquido. O que sobra é de quem? É do sócio, né, Luan? Do sócio. Esse é o patrimônio líquido. Então, basicamente, esse indicador está falando o seguinte: a bolsa, comprar ação na bolsa, significa nem pagar o valor de liquidação. Se eu liquidar a empresa hoje, vamos supor que hoje eu vou liquidar o Banrisul, fechar tudo. Cara, significa o seguinte, que na Bolsa de Valores eu comprei, nesse momento, não é nenhuma recomendação. Só quero te explicar o que está acontecendo. Eu comprei a 17,91, paguei tudo, liquidei, fechei as portas. Quanto que vai sobrar para mim? Eu que comprei a ação a 17,91. Vai voltar o mesmo valor? Não, vai voltar o patrimônio líquido. Você vira dono. Comprando as ações, está virando dono. Então você tem esse direito na liquidação. E aí qual que é o valor patrimonial por ação? R$ 27. Então aproximadamente, não é exato, porque o valor contábil não é exatamente o que você vai conseguir na liquidação, porque tem o valor justo, que pode ser mais ou menos, enfim, tem impostos sobre ganho de capital em alguns ativos, tem tudo isso. Mas você não vai receber algo muito diferente de uns 25, R$ 26. Então, perceba o seguinte, não é estranho? E a explicação tem a ver com um conceito no âmbito da avaliação das empresas, valuation, chamado valor econômico adicionado ou valor econômico agregado, EVA, em inglês. O editor vai colocar aqui pra gente. É Economic Value Added. O que isso significa? Bom, pega aí papel e caneta, digita. Você sabe como que eu sou. Adoro dar aula. Bom, vamos pensar o seguinte. Você vai começar um investimento hoje, uma empresa, um projeto. E hoje é um cenário onde, se você colocar o dinheiro nas mãos do governo, Tesouro Direto, você vai ganhar 15% ao ano de maneira bruta e mais de 12% ao ano. De forma líquida, você vai ganhar 12,75 hoje ao investir no Tesouro Direto. Então, se eu for aqui pegar a minha grana, pegar o dinheiro que eu vou investir no projeto e colocar no Tesouro Selic, o que vai acontecer? Enquanto a taxa Selic estiver em 15, eu vou ganhar de maneira bruta 15% ao ano. Ou então, o que é mais considerado na hora do pessoal fazer avaliação de empresas, pegar o Tesouro IPCA+, com juros semestrais de 10 anos à frente, o vencimento. Eu vou ganhar IPCA mais 7,51. Supondo que o IPCA fique aí na casa dos 4, aqui mais 7,5, 4 mais 7,5, eu tô falando de 11,5. Ou melhor, é mais provável o IPCA voltando para 5, pensando nesse histórico de inflação alta aqui no Brasil. Então a gente está falando aí de 12,5. 12,5 é um bom número aqui no Brasil. Tira imposto, fica uns 10, né, Luan? Líquido, 10, 10,5, talvez uns 11, dependendo da inflação. É, maravilha. A partir disso, que é o custo de oportunidade, ou seja, é o mínimo que eu vou ganhar com o menor risco possível, porque a gente está falando do governo, ao colocar meu dinheiro num outro projeto, eu vou dizer o seguinte: bom, eu preciso ganhar mais do que isso, bem mais do que isso, porque meu capital vai estar
aonde? Sob risco. Então esse aqui é o mínimo. E eventualmente, eu quero também pegar a dívida. Eu quero ir lá no banco, pegar uma linha de crédito, não só capital do meu bolso, que a gente chama de capital próprio. Então eu vou lá, pego dívida, um pouco do meu bolso e começo o projeto. Supondo que eu tenha pego aí um total de 100 mil reais. 100 mil reais. E que no primeiro ano do projeto eu consiga 15% de retorno em cima desses 100 mil reais. O que isso significa? Bom, que eu consegui 15 mil reais, né, Luan? Eu consegui 15 mil de lucro em um ano. 15% de retorno em cima dos 100 mil? Sim, exatamente. E aqui eu estou falando do lucro final, lucro líquido, depois de pagar todos os impostos. Então aqui o meu retorno sobre o capital investido foi de 15%. É isso que eu ganhei. Só que você não concorda que essa análise é insuficiente? Essa conclusão, inclusive? Por que, Luan? Bom, eu não posso olhar simplesmente para o meu ganho final. Eu tenho que saber do seguinte: qual é o meu custo para obter esse retorno? Qual foi o custo do capital? Ou seja, quanto que me custou pegar a dívida principalmente? E quanto que eu exijo de retorno mínimo para colocar meu dinheiro em risco? A gente viu aqui que o mínimo, pensando em dinheiro próprio, capital próprio, seria os 12% aí do tesouro. Pelo menos essa faixa eu consegui superar. Maravilha. Mas quanto que custa a minha dívida? Pô, Luan, sua dívida custa 15. Você pegou a CDI. Aí já ficou difícil, né? Aí o que eu teria que fazer para saber meu custo de capital? Eu tenho que ponderar a quantidade que eu tenho de capital próprio e a quantidade de dinheiro que eu tenho, capital de terceiro. Como assim ponderar? Verificar o peso. Vamos supor que nesses 100 mil, 40 mil reais era o quê? Capital próprio, dinheiro no meu bolso. 60 mil é dívida. Aí com base nesses pesos, não vou te ensinar aqui a técnica do WACC, que eu não quero deixar esse vídeo muito chato. Mas só para você entender, de acordo com esses pesos, eu faço uma continha aqui e chego ao custo médio ponderado. Ponderado significa pelos pesos. E aí eu chego aí no resultado de 13. Pô, Luan, então significa que o custo de capital foi 13 e o meu retorno foi 15. Eu ganhei, né? Aí sim. Quanto que você ganhou? Foi 15 mesmo? Na verdade não, você ganhou 2%. Você não concorda? Você teve um retorno em excesso de 2%. O seu retorno nominal foi de 15%. O que realmente importa para o mundo financeiro é o retorno em excesso. Quanto que você ganha a mais? Assim como quando a gente vai avaliar a performance de fundos de investimento, a gente fala, esse gestor gerou alfa? Ou seja, ele teve retorno em excesso? Excesso ao quê? Ao benchmark. Pode ser o CDI, pode ser o Ibovespa, pode ser o S&P 500. Gerou alfa, gerou excesso. Mesma coisa aqui. Vamos supor que a gente tem um cenário onde o meu custo de capital, na verdade, seria de 15. Eu tive um retorno de 15 e meu custo de capital de 15. No final, eu ganhei nominalmente 15, mas ficou indiferente. Não tive retorno em excesso. É esse retorno em excesso que a gente dá o nome de valor econômico adicionado. E aí como que a gente calcula isso? Simples, né? Eu pego a taxa que eu tive de retorno, desconto o custo de capital e multiplico por todo o capital que eu coloquei. Aí eu chego no valor final. Então, tem essa formulazinha aqui, ó, que é o quê? Valor econômico adicionado é igual ao ROI ou ROIC, vai depender se eu estou colocando dinheiro de terceiro. Vamos supor que não tenha. Vou colocar aqui que eu estou colocando só o meu dinheiro no negócio. Então é ROI, que não tem dinheiro de terceiro. O K é de custo de capital. E aqui é o capital investido. Então, no nosso exemplo, agora afastando a ideia de dívida, qual seria o valor econômico adicionado? Seria 15% ou 0,15, né? Menos. Qual que é o custo de capital? Vamos colocar 12, 13, né? A gente falou. E aí a gente vai multiplicar pelo capital, que seria 100 mil reais. No final, como é que fica? No final fica 0,15 menos 0,13 vezes 100 mil, 2 mil reais. Esse foi o valor econômico adicionado, foi o retorno em excesso. Não foi 15 mil, foi 2 mil reais. Tá, Lu, entendi, mas o que isso tem a ver com o assunto do vídeo, que são as empresas que negociam abaixo do valor patrimonial? Então, aí é que está. Mudando agora para um exemplo onde, na verdade, eu tenho um custo de capital de 16%. Olha só, eu ganhei dinheiro nesse caso. Eu ganhei 15 mil ao final de um ano. Ganhei. Só que o custo de capital, 16%. Logo, a gente alterando aqui para 16%, a gente perdeu R$ 1.000. Como assim, Luan? Eu ganhei 15, eu paguei os impostos. Então, cara, você ganhou. Só que você não gerou retorno em excesso. E isso, para o mundo da avaliação das empresas, significa perda. Significa que você não está gerando valor a partir do patrimônio investido. Por quê? Porque o custo do capital é maior que o retorno que você está obtendo. Daí, o motivo da gente falar o seguinte, cara, foque sempre que possível naquelas empresas cujo retorno, ROI, ROIC, esse retorno supera consistentemente
o custo de capital. Então, pegando-se aqui alguns exemplos, vou pegar o caso da WEG. Quando você vai aqui no ROIC da WEG, você nota que é bastante alto, 26%. E quando você pega o histórico, ele é alto mesmo, está com uma média de 24,6%. Quando você pega o último resultado trimestral, você nota que o ROIC é de 32%. Logo, pensa comigo, no caso da WEG, se o custo de capital nela é 15%, ela gera muito excesso de retorno. Muito. Logo, ela gera o que a gente chama de valor econômico adicionado. Não à toa que ela, por conta disso, negocia a múltiplos bem altos, especialmente preço sobre valor patrimonial. Por quê? Porque valor patrimonial diz respeito ao quê? Ao patrimônio líquido. Se eu consigo aumentar o meu patrimônio líquido porque eu gero excesso de retorno, eu tenho que ser mais caro. Eu tenho que ser uma empresa mais cara. Porque nesse nosso exemplo aqui, esses menos R$ 1.000, é como se a gente estivesse reduzindo esses R$ 1.000 aqui no patrimônio líquido, que seria os R$ 100.000. Se a gente adiciona esse patrimônio líquido, ele é adicionado. Então, 100 mais 2.000 de excesso de retorno, eu tenho, no final das contas, 102 mil. E aí, a partir dessa métrica, desse método do valor econômico adicionado, você chega a uma outra maneira de avaliar a empresa. De tal modo que a empresa deveria valer o que aqui? Voltando para o exemplo de 13%. Ela deveria valer 100 mais 2.000, o que ela gerou de excesso, 102 mil. Só que tem outro detalhe, eu ainda tenho que descontar esses 2.000 aqui a valor presente, prazo de um ano. Então isso aqui ainda seria menos. Por quê? Porque se eu pegar 2.000 e dividir por 1 mais a taxa de juros, que é 13%, e elevar no período de um ano, a gente chega em 1.769. Aí se eu somar esse valor com 100 mil, eu chego no valor da empresa. É um método bem conservador, porque eu só estou pegando o patrimônio, olha só, e somando com o valor econômico adicionado. Agora, se a empresa não adiciona nada, no final a gente está falando de menos 1.000 aqui, ó. E aí, qual seria o valor da empresa? Seria 100 mil menos 884, que a gente descontou aqui no fluxo de caixa. Na verdade, 16%, faltou mudar aqui, ó. Então é 862 menos 100 mil. Logo, a minha empresa vale, nesse caso, menos do que o patrimônio líquido. Percebeu isso? Como ela não gerou valor, excesso de retorno, ficou negativo. Se ficou negativo e eu tenho que somar com o valor do patrimônio do capital investido, qual que vai ser o valor da minha empresa? Vai ser 100 mil mais isso aqui, ó. Vai cair para 99.137. Então, a minha empresa vale, hoje, na bolsa, de acordo com esse método, se ela estivesse na bolsa de valores, 99.137. Menos do que o patrimônio líquido. Então, esse é o grande motivo de você ter empresas que são tão avaliadas assim e outras não. Olha o caso aqui da Irani. Ela negocia acima do valor de patrimônio líquido. Então você já sabe, pô, se o mercado está pagando acima, ela deve gerar valor. E aí, quando você vai aqui no release da empresa, o que ela conta pra gente? Retorno sobre o capital investido, ROIC. O retorno sobre o capital investido foi de 12,9% nos últimos 12 meses, bem acima do custo da dívida, de 8,8%. Mas ainda tem o custo dos sócios, que é o custo para o patrimônio líquido, que certamente é maior do que isso. Vamos colocar aí pelo menos 12% ali do título público, como eu já mostrei para você inicialmente. De todo modo, 12,9% dá conta, dá conta. Outro caso, Petrobras. Ó, hoje a gente tem um leve ágio de 12%, mas foi por conta dessa alta recente. Antes estava até um pouco abaixo do valor de patrimônio líquido. E aí, quando você vai aqui no resultado trimestral da Petrobras, você vai em ROCE, que não é igual ao ROIC. O ROCE, ele considera todos os ativos da empresa, não tira, por exemplo, caixa, no ROIC a gente tira. E aqui a gente usa o EBIT, não o NOPAT. Eu não vou adentrar nesses detalhes técnicos, de novo, para não deixar muito chato. Mas aqui, você vai notar que esse ROCE é de 9,2%. É baixo, só que aqui é em dólares, tá? Índice calculado em dólares. E, por exemplo, a dívida da Petrobras em dólar não passa de 6%. Então aqui, ela não está gerando tanto excesso de retorno, pouco excesso. E por ser pouco excesso, o mercado ele não paga tanto ágio. Não ao menos nesses momentos aí de mais baixa na commodity, onde a empresa lucra menos. E aí temos uma ação que está negociando bem abaixo do valor de patrimônio líquido, mesmo sendo uma gigante, como é o caso da Gerdau. E aí, como que você pode ver o que está acontecendo? Ela está gerando valor ou não? Ó, vamos partir só do patrimônio líquido para não complicar demais. Qual foi o lucro da empresa? Lucro líquido ajustado, ó, em 2025, 2 bilhões e 700 milhões. Vamos fazer uma projeçãozinha aqui. 2.712 dividido por 3 trimestres e a gente multiplica por 4 para finalizar o ano de 2025. 3.600, 3.600.
Tá. Qual é o patrimônio líquido que a gente pega no balanço patrimonial? Patrimônio líquido é de 54 bilhões e 700. Então, se a gente dividir esse número por 54,738, isso dá, olha só, vou multiplicar aqui por 100. Isso dá 6,6% de ROI, de retorno sobre o patrimônio líquido. Aí eu te pergunto, tá gerando valor nesse momento com uma taxa dessa de ROI de 6,6%? Não. A gente não está falando dos Estados Unidos, onde o custo de capital é super baixo. Então, nesse caso em específico, por ela estar não gerando retorno em excesso, está gerando retorno. Ela está tendo lucro e está aumentando o patrimônio líquido, teoricamente falando, porque se a gente compara aqui, ó, teve um decréscimo de patrimônio líquido. E por que teve esse decréscimo? Porque o valor aqui dos ágios caiu bastante, ó. Praticamente 2 bilhões de reais de queda nos ágios. O que são os ágios, Luan? É o excesso que a empresa paga ao fazer aquisições. Então, a empresa vai lá, compra outra e paga um excesso. Que excesso é esse? É justamente o valor acima do patrimônio líquido. Acontece que você teve aqui uma redução dos ágios, pode ter desvalorização dos ativos, aí vai complicar demais de novo. Mas foi isso aqui que aconteceu, reduzindo o patrimônio da empresa. De qualquer jeito, 6,6% com certeza não gera valor em excesso, mas sim gera lucro. Só que aquilo, cara, significa que se eu tivesse, é isso que o mercado interpreta no primeiro momento. Se eu pegasse esses 54 bilhões da Gerdau e colocasse no tesouro, eu teria mais lucro. Claro, né? Vamos lá, aqui eu consegui 6,6%. Se eu colocasse 54 bi a uma taxa de 10 que seja, eu ganharia um lucro de 5 bi 400, não só 3.600. É assim que funciona a interpretação e avaliação do mercado. Mas, aí tem um detalhe. Apesar disso tudo, você não concorda comigo que empresas como Banrisul, que ó, sempre lucro, você não concorda comigo que pelo menos, mesmo a empresa não gerando valor econômico adicionado, pelo menos ela não deveria valer o valor do patrimônio líquido, algo muito próximo disso, não ficar um grande distanciamento? Você não concorda comigo? Porque se eu liquidar a empresa, eu vou receber essa grana. Por mais que tenha essa técnica do valor econômico adicionado, que é muito válida, que serve para você identificar as melhores empresas da bolsa, por outro lado, o mercado eventualmente pode exagerar nessas empresas que sempre dão lucro ao bater tanto assim no papel por conta da falta de ROI ou de ROIC que seja superior ao custo de capital. Porque se eu liquidar a empresa, eu preciso ganhar o dinheiro do patrimônio. Então, muitas vezes você tem uma alta margem de segurança nessas empresas. Não à toa que a gente viu uma série de empresas nesse rally da Bolsa, assim, o próprio Banrisul tem um rally forte, subiu 88% nos últimos 12 meses, por conta desse alto distanciamento entre o patrimônio líquido e o valor de mercado. Então, na sua carteira você sim prioriza as que geram muito valor econômico adicionado, mas eventualmente elas podem ficar caras ou com baixa margem de segurança. E aí sobra essas empresas que não geram naquele momento, porque elas podem ser cíclicas, em outro momento elas podem gerar muito valor econômico adicionado, e aí você vai lá com muita margem de segurança, compra muito abaixo do valor de liquidação. Esse aqui é o estilo do Benjamin Graham, era o estilo dele. Então, sabendo operar na bolsa, você pode adotar diversos métodos de acordo com o momento do mercado. Eu espero não ter complicado demais esse assunto aqui. Eu falei, será que eu gravo um vídeo assim para explicar esse conceito pro pessoal? Para eles entenderem que é sempre preferível buscar as melhores empresas da bolsa porque elas geram esse excesso de retorno. E aí, não tendo essas opções, que são essas opções para você carregar a longuíssimo prazo, dormir com a posição, você buscar empresas que não são de tanta qualidade, mas tem muita margem de segurança, porque o mercado avalia de acordo com o método de valor econômico adicionado, e aí bate no papel? Bom, vou tentar. Tentei aqui, você comenta aqui embaixo. Agora eu quero perguntar o seguinte para você. Você é daqueles que deixa para fazer de tudo de última hora ou é ansioso que nem eu e faz meses antes? Ou já se prepara? Por que eu tô te falando isso? Por causa do imposto de renda. Agora em março já começa. E até um tempo atrás, você não tinha ferramentas para automatizar o imposto de renda. Hoje você pode fazer a declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos. E como que você faz isso? Por meio de uma ferramenta que eu utilizo, que é o aplicativo da Grana, que é um aplicativo indicado pela B3, então dá essa segurança, e com ele você automatiza completamente o imposto de renda. Então você vai conseguir declarar em menos de 5 minutos. Eu vou te mostrar esse aplicativo por dentro. Então esse é o meu app Grana. E a ferramenta que eu quero te mostrar é essa aqui, ó, declaração, preenchimento automático. Por meio disso aqui, você faz em 5 minutos, menos do que 5. Você importa lá um arquivo, sai da Receita e, cara, poucos cliques. É muito fácil. Então não deixe para depois, já prepare tudo, já assine o Grana. Assinando o plano Mais Grana, você acessa essa declaração automática e ainda tem esse recurso do IR mensal, que é um recurso muito bacana, porque automatiza o imposto a pagar e ainda pega o retroativo. Sendo assim, baixe o Grana, o link está na descrição, no primeiro comentário fixado. Já antecipe tudo e garanta a declaração do imposto de renda do jeito certo, sem complicações, por meio do aplicativo que é indicado pela B3. E o melhor,
use o cupom MIRAI que você vai receber um belo desconto no plano Mais Grana. Mas e aí, conta aqui pra mim. Você já tinha se ligado nessa sacada? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por ser muito técnico, dificilmente vai ser espalhado por aí, o YouTube não vai recomendar, mas se te ajudou, trouxe alguma informação nova, um insight, só clicar aqui embaixo no botão de gostei e eu te vejo no próximo vídeo.